seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou o Gustavo Vanck, administrador de empresas, consultor e auditor interno de sistemas de gestão integrado, qualidade, meio ambiente, saúde e segurança do trabalho e técnico em segurança do trabalho. Meu propósito com esse canal é ajudar você a aplicar, a implementar sistemas de gestão, normas, procedimentos, requisitos legais, entender esses requisitos legais. E falar em entender requisitos legais, hoje nós vamos falar de uma norma regulamentadora que mudou recentemente e que a gente precisa dar uma olhada nela. O objetivo do vídeo de hoje é tratar de uma forma genérica, dar uma passada por esse novo texto e colocar alguns pontos de observação para que vocês possam entender um pouquinho qual é a diretriz desse novo texto. Então fica no vídeo, aproveite esse conteúdo para você aplicar no seu dia a dia e com certeza aumentar o seu conhecimento. Bom, nós estamos falando de uma atualização de uma norma regulamentadora, que é um requisito legal para os sistemas de gestão integrado, ou para os sistemas de gestão, ou melhor ainda, para o dia a dia da empresa. Então é um requisito legal e deve ser cumprido. Então vamos dar uma olhada nesse novo texto, e aqui eu estou falando da NR13, do novo texto que fala sobre questões de caldeiras, vasos de pressão e tubulação. Então houve uma alteração, a gente vai dar uma passada por esse texto, ver o que está trazendo, o que tem de novidade, para que você possa compreender melhor quais são os objetivos e a gente conseguir aí aplicar dentro do dia a dia. Vamos dar uma olhada no texto dela, então? Bom, esse é o texto da portaria de 1º de julho de 2022, tem toda a questão de redação, que é a prova da portaria, né? O que essa portaria está trazendo. Eu vou passar isso rapidinho, porque são textos que aí não, não tem um caráter mais técnico, né? E aí a gente começa a olhar para o texto propriamente dito da NR13. Então, o objetivo, o que ele fala, ou qual que é o entendimento dessa norma, enfim, que o empregador é responsável pela adoção das medidas da ANR, isso já é meio que padrão para nós, né? O dispositivo no item anterior também se aplica aos equipamentos pertencentes a terceiros, aqueles equipamentos que são alugados ou que são locados, né? Então isso também é de responsabilidade de quem está alugando junto com o locator, né? Enfim, campo de aplicação aqui é um ponto importante que eu quero parar com vocês um pouquinho. Ele está deixando mais claro para a gente quais são, para onde essa NR vai ser aplicada, ou quais são os itens que a NR vai trabalhar. Então, o primeiro deles, as caldeiras com pressão superior a 60 kPa ou 0,61 kgfm por centímetro quadrado. Então, primeiro item já deixa claro qual vai ser o equipamento que vai ser estudado. E para os vasos de pressão, a gente continua com aquele mesmo texto, com o produto, com a multiplicação ou com o fator de pressão vezes volume, que tem que ser em número absoluto maior que 8. Então, é a multiplicação da pressão em quilopascal pelo volume em metros cúbicos. Você vai ter um módulo. Quando a gente fala em módulo, nós estamos falando de número simplesmente, número puro, sem unidade nenhuma. E aí ele sendo superior a 8, a CNR vai ser aplicada a este vaso de pressão. Outra coisa importante também, que ele mantém aqui, são os vasos de pressão que contêm fluidos da classe A. E a gente pode dar uma passada mais para frente para olhar essas classes de fluido e independente do produto, né? Então, o fluido que está sendo armazenado neste recipiente, independente do produto de pressão vezes o volume, vai ser contemplado por SNR. Outra coisa importante também, recipientes móveis com produto com UPV, né, superior a 8, também são, ou classe de fluido A, também são
englobados ou também são atendidos por essa norma. Tubulações que contêm os fluidos de classe A e B, conforme as alíneas descritas nessa norma, também fazem parte da NR, também são compreendidos por essa NR. Então, não só o vaso de pressão, mas a tubulação que faz a comunicação desses vasos de pressão, nestas condições também são abrangidas pela NR. Tanques metálicos com armazenamento de diâmetro externo maior que 3 metros e uma capacidade nominal acima de 20.000 litros. Então tá mais claro para a gente quais são os itens que são abrangidos por esta NR. Tá bem claro aí. E também ele deixa mais claro, né, quais equipamentos não são atendidos pela NR. E aí a gente vai ter aí recipientes portáteis, vasos de pressão designados à ocupação humana, vasos de pressão integrantes de sistemas auxiliares de pacote de máquinas, dutos e seus componentes, forno e serpentina para troca térmica e aquecedores de fluido térmico, vaso de pressão com diâmetro inferior a 120 milímetros, independente da classe de fluido, geradores de vapores, tubulações, vasos de pressão fabricados em plásticos, caldeiras com volume inferior a 100 litros, tanques estruturais de embarcações de navios, plataformas marítimas de exploração de produção de petróleo, vasos acumuladores de equipamentos submarinos, tanques enterrados ou apoiados, panelas de cocção, né? Então, tá claro aí que as nossas panelas de pressão e também não fazem parte da NR13. Acumuladores hidráulicos, tubulações que operam com vapor, vasos de pressão sujeitos exclusivamente a condições de vácuo, enfim, tem toda a questão aí que está mais clara para a gente, para que você possa entender melhor quais são os equipamentos adotados e quais não são os equipamentos englobados por esta NR. Independente disso, temos que inspecionar, então volta naquela máxima, apesar dos produtos de temos aí equipamentos que são englobados ou não pela NR, sempre vale aquela máxima de olharmos para esses produtos e mantermos eles em condições normais de operação. Não exime o empregador de olhar para eles e fazer a manutenção, fazer a inspeção necessária, ensaios técnicos exigidos pelas normas ABNT, por exemplo, que façam as suas inspeções e as suas verificações dentro das construções desses equipamentos. A diferença é que eles não são atendidos pela NR, mas devem ser observados conforme procedimentos e conforme a gente já tratou aqui. Então é importante olhar para isso e é o que a NR está esclarecendo para a gente. Continuando, nós estamos olhando aí para as questões dos dispostos, as disposições gerais, né, que constituem risco grave iminente, ele deixa claro isso para a gente. Então, a operação de equipamentos, atraso na inspeção, ausência. Então, está elencando e mostrando para nós quais são as situações aonde são consideradas riscos grave e eminente. Por motivo de força maior, com justificativa formal, o empregador acompanha a análise técnica das respectivas medidas de contingências para mitigação dos riscos, elaborado por um profissional legalmente habilitado. Então, aqui é outro ponto também que está bem claro para nós, que o profissional que vai acompanhar a NR13, isso já existia, mas e continua existindo de forma clara, que antes eles falavam em profissional habilitado, hoje nós estamos falando do profissional legalmente habilitado. O que significa isso? Profissional com registro na classe, no conselho de classe da profissão. Então, pegando nossa NR13, que fala aí de vasos de pressão, o profissional legalmente habilitado vai ser aquele profissional formado em engenharia com seu registro no CREA e muito provavelmente voltado para a área da mecânica, ou seja, um engenheiro mecânico voltado para as questões com seu registro
e com também aí com a área com a especialidade de segurança do trabalho, né? Então é importante entender isso para que a gente possa definir isso. Não pode ser qualquer profissional que vai fazer inspeção, não pode ser por qualquer profissional que vai olhar para as questões de relatório, de inspeção, de verificação, de treinamento referente a vasos de pressão e tubulação. Vai ser o engenheiro, não fala claro, mas na minha opinião, o engenheiro mecânico com o seu conselho de registro no CREA, e eu agregaria isso também com sua especialidade na área de segurança do trabalho. Muito importante entender isso, porque o engenheiro mecânico ele vai entender de todas as características da tubulação, dos vasos de pressão e das caldeiras, mecânica de fluidos, questão de pressão, teste hidrostático, uma série de coisas, e a pós-engenharia de segurança do trabalho vai contribuir para o entendimento das questões de saúde e segurança do trabalho, o que vai impactar, o que deve ser feito, enfim, todas as questões aí voltadas para a segurança e a saúde dos trabalhadores. Continuando, falamos aí do profissional habilitado, das questões de risco grave eminente, vai ter aí alguns detalhes aí. O que ele reforça, que eu estava falando com vocês sobre o profissional habilitado, é que ele pode obter voluntariamente a sua certificação e as suas competências profissionais por intermédio de um organismo de certificação de pessoas acreditadas pela coordenação de Instituto Nacional de Metodologia, Qualidade e Tecnologia, o Inmetro, conforme no anexo 3 da CNR. Eu vou fazer um vídeo específico depois disso, mais para frente, para entender um pouquinho melhor tudo isso e trazer um entendimento desse anexo 3 para vocês, para que a gente possa olhar isso com mais calma. Senão o vídeo vai ficar extenso e vai ficar cansativo. Então é bom a gente repartir isso para que você possa ter aí um melhor entendimento e aproveitar melhor a NR. A inspeção de segurança do trabalho dos equipamentos deve ser executada sob a responsabilidade técnica do PLH. Então, reforçando aqui, muitas das vezes não é o profissional que vai executar a atividade, porém, deve ser observado e deve ser acompanhado e supervisionado por este profissional. Não é muito diferente do que tinha antes, mas aqui vale a pena reforçar. Então, as inspeções não necessariamente é ele que vai ser, não vai ser por ele executado, mas tem que ser executado sob sua supervisão, sob seu acompanhamento. Isso é importante a gente ressaltar que faz parte da NR e devido ao grau de risco que esses equipamentos têm, que esses equipamentos trazem para nós dentro das atividades que a gente desenvolve. Muito bem, a inspeção de segurança dos equipamentos abrangidos pela NR deve ser respaldada por exames e testes, a critério técnico do PLH, observando os dispostos nos códigos e normas aplicáveis. Então, reforçando aí que, além das inspeções visuais, de verificação visual, você também tem os seus relatórios, os seus certificados e as suas normas técnicas para que você possa aplicar dentro dos vasos de pressão e das caldeiras, seguindo as tratativas, seguindo as normas ABNT, para que você possa aí garantir. E quem vai dar esse respaldo, quem vai dar essa avaliação, quem vai apontar isso é o profissional legalmente habilitado, com o seu devido conhecimento, com a sua devida prática, para poder garantir que as atividades realizadas com esses equipamentos sejam atividades seguras e não venham a causar nenhum acidente. Execução de testes pneumáticos ou hidropneumáticos, quando indispensável, deve ser realizado sobre a responsabilidade do PLH, com aprovação prévia dos procedimentos a serem aplicados. Veja a importância que a NR traz para a gente, que ela mostra, que ela evidencia com relação às questões dos ensaios, das inspeções, e trazendo e levando, né, isso já estava também muito claro na versão anterior, que existe um profissional habilitado para isso, que existe um profissional que vai ser responsável por estas atividades, por estas inspeções. Então é muito importante a gente salientar isso. O profissional vai ser a base da NR13. Esse profissional vai ser
vai ter toda a questão de olhar para esses produtos e se responsabilizar e orientar e certificar as pessoas que vão operar com relação a estes equipamentos. Bom, para fechar o vídeo de hoje, para a gente começar com esse entendimento aí, é proibida, né, a inibição dos instrumentos, controles e sistemas de segurança, exceto quando prevista de forma provisória em procedimentos formais de operação e manutenção ou mediante justificativa formalmente documentada, elaborada por responsável técnico com prévia análise de risco e anuência do empregador ou preposto por ele designado, desde que mantida a segurança operacional. Traduzindo isso daí, posso interromper, posso mexer nos meus equipamentos, desde que tudo esteja em conformidade com as normas, desde que esteja tudo registrado, desde que não afete, desde que seja feita uma avaliação de risco. Então, só poderei olhar para essas questões das instrumentações ou a inibição desses instrumentos com uma análise criteriosa sobre o que vai acontecer e como isso vai acontecer. Bom, como eu falei para vocês, o vídeo é extenso, a NR é extensa, a gente cabe aí vários vídeos sobre ela, entendendo devagarzinho como que ela vai tratar aí as questões referentes a isso, a esses itens. Então, para não ficar muito cansativo, para não trazer muitas informações de uma única vez, eu estou partindo este conteúdo em vários vídeos e aí depois a gente continua desvendando este novo texto da NR13, este novo entendimento, para que você possa aplicar isso de maneira fácil e simples dentro do seu dia a dia, sem que você tenha grandes problemas. Eu fico por aqui. Não se esqueça, caso você não seja inscrito, se inscreva no canal. Deixe o seu comentário, ative o sininho para você receber as notificações. Inclusive aqui na descrição desse vídeo tem todas as minhas redes sociais para você aproveitar o conteúdo de diversas formas e assim agregar no seu dia a dia. Vou deixar em destaque aqui, dentro do site, né, existem vários cursos e aqui eu vou deixar um curso específico para que você possa entender e se aprofundar nos sistemas de gestão e aplicar no seu dia a dia, aplicar e entender e aumentar e melhorar a sua carreira. Um grande abraço e a gente se encontra no próximo vídeo.